Fala galerinha do YouTube, e aí como vocês estão vendo só essa transformação. Nesse corte vamos fazer aí uma transformação, tá, com a química do alisante à base de sódio, o alisante japonês. Então se liga aí com a réplica da JRL, tá, pente 1,5 no alto, fazendo a limpeza. Perceba que esse cabelo tá todo volumoso, né, tá grande, então vamos fazer essa transformação. Além do fade fodástico, vamos fazer também, tá? O nosso relaxamento japonês, cara. Então se liga aí, tá? Que além dessas dicas do fade, também vamos utilizar essas máquinas aí que com certeza é muito top, cara. Então faço a limpeza literalmente, né? Com um e-mail ao passado um e-mail alto, certo? Venho com a própria réplica já marcando na zero, tá? Marcando também no formato em V, né? Por quê? Porque o cliente ele tem um buracozinho na parte de trás, então pra gente vir a disfarçar, o bom é fazer um degradezinho, tá? No formato em V para ficar aquele sombreado muito top. Então se liga aí que eu já venho marcando um lado, tá? Já marco o outro. E se liga nesse passo a passo, tá? Por quê? Porque eu vou fazendo, pessoal, um lado, mas já vou literalmente explicando o que vai acontecendo, tá? Porque venho com a zero alta, tá? Com a zero alta, mais ou menos um dedinho ali, acompanhando esse V. Sempre quando eu faço isso daí, pessoal, eu faço logo de um lado, tá? E passo para o outro, já para ficar marcado na mesma proporção, certo? Feito isso aí, sempre limpando bem, tá? Agora você vem na intermediária, com a intermediária aí você vem, tá esfregando. Se você quer sombrear bem natural, você dá uma disfarçada sem atingir, tá? Aquela marcação escura, tá bom? Então vem ali pressionando sua máquina, tá? No formato em V. Coloca na zero, né? Para dar uns pontinhos ali naquela última marcaçãozinha, naquele último degrauzinho, tá? Porque sempre quando você passa a zero, você está apertando, né? Então acaba marcando mais, tá certo? Então veja que bem rapidinho aí. Já fiz aí o disfarce da zero, que é a parte mais difícil do nosso feed. Feito isso, já vou logo com o degradê de atalho, tá? Pente meio alto. E vou fazendo um movimento reto, tá? Perceba que essa técnica aí eu só uso apenas quando o espaço está muito curto. Quando o espaço está curto dá certo, quando o espaço está muito longo não dá certo. Então já passei ali, tá? A meio intermediário no caso agora foi a alta, agora a intermediária, certo? Não subo tanto mais, só esfregando ali naquela marcação. E veja que já vai surgindo o nosso fade. Veja que já coloquei na meio baixa, tá? Com a meio baixa já vou ali esfregando, tá? Só na marcação, né? Que é onde realmente está precisando de uma pressãozinha. Então a gente faz esse disfarce dessa forma. Veja que eu coloquei na meio baixa, dando os pontinhos, né? Se você quiser consertar mais algum defeito na parte mais alta, você coloca na 1 alta. Veja que eu só esfrego ali, não topo na parte da aresta, tá? Não atinjo a aresta ali, só suavizando mesmo alguns pontos que havia ficado escuro, né? Não sou besta, né? Então, após isso daí, pessoal, venho com a minha i32, tá? Queimei i32.
O segredo mesmo é a prática. Só quem pratica é que consegue. Então, vou aparar esse cabelo seco, tá? Para não perder tempo. 3 dedos, ó. Tô aparando esse cabelo com 3 dedos, tá certo? Por que, Gutinho? Já parando, cara, porque se eu molhar, for aparar, secar, para depois passar o alisante, eu vou perder muito tempo, tá? Mas se você tem esse tempo, você pode molhar, secar, cortar molhadinho, que é muito melhor, tá? Aqui estou fazendo um pré-corte para não atrapalhar no processo de relaxamento japonês, né? A base de sódio. Então, venho para o outro lado, ó, 3 dedos e corto também de forma reta, tá? Em relação à aresta, né? Em 90 graus. Então, venho retirando esse cabelo, tá? Mais ou menos 3 dedos e também atrás já ganha uma pequena reduzida. Venho para o outro lado então, tá? Também corto reto, tá? Porque vai ter a conexão com a lateral. Então, se eu cortar com o dedo deitado aí, vai dar errado, tá certo? Então, de antemão, vamos cortando esse cabelo, tá? De forma bem prática e fácil, ó. Aferindo aí o cabelo. Então, veja esse processo, pessoal, né? É bem fácil, cara. Então, quando você vai trabalhar, né, você determina um tempo, você tem que esquematizar qual o caminho mais rápido, tá? Pra gente ganhar tempo. Eu poderia ter alisado esse topo aí, tá? Ter preparado a lateral, ter colocado o alisante, como já fiz em outros vídeos, no topo e realizar o fade. Só que eu não quis, tá? Porque realmente fica um processo um pouco, né? Vamos dizer assim, dificultoso, porque fica feio para o vídeo, né? Mas você também pode fazer isso. Alisante, pessoal, utilizado, tá? É o Dalcon. Alisante azul, de base azul, tá? Segundo o fabricante, um alisante que alisa bem rápido, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que ele afina, cara, o cabelo realmente muito, muito cuidado ao passar, tá? Eu gosto sempre de passar com pente fino, tá? Porque como ele é um cabelo, certo? Como ele é um alisante meio mole, vamos dizer assim, né? Não é tão pastoso. Então, quando você vai puxando, ele sai quase todo no pente fino. E eu prefiro o pente fino, cara, porque exatamente eu coloco o alisante onde eu quero e tiro também, tá certo? Então veja que eu estou espalhando, certo? De antemão espalhando. Ah, Gutinho, qual o tempo? Qual o tempo para esse processo? Cara, o fabricante ele sempre recomenda, cara, um alisante 5 minutos, 7 minutos. Cara, eu vou estudando bastante o fio, tá? Mesmo esse cabelo já foi alisado, tá? Essa é a segunda vez. Então, não é tão fácil a gente fazer retoque de raiz em alisante, não é, tá? A gente tem que ser bem prático e rápido na hora de executar para o efeito, né, também sair bem mais rápido da raiz, tá certo? Porque por enquanto aí ele não tá em toda a extensão. Agora eu tô puxando o produto para a raiz. Por isso que eu coloquei, ó, eu pego sempre o pente fino, tá certo? O pente fino pra gente vir a fazer, tá? Esse, ó, espaçamento aí, ó, na raiz, ó. Então, com muito cuidado, olha, melou ali um pouquinho o lado, né, pessoal? Pegou no couro cabeludo, ele vai queimar, tá? Vai arder, porque a base de sódio ele queima, tá? Então, muito cuidado. Então, joga esse cabelo todo para lá, sempre se certificando que não tá ficando, cara, esse bolo na raiz, ó, como tá na frente aí, tá bem próximo da raiz, mas não pegou, tá? Então, o ideal é a gente sempre retirar e deixar esse cabelo, né, bem molhado e bem proporcional da raiz às pontas, ó. Ó, veja que eu tirei, tá?
E vou repassando agora dessa forma aqui também para pegar nas partes menores, né? Então vou dividindo, ó. Cuidado, essa divisão que eu tô fazendo, eu não tô apertando na raiz, tá? O pente é superficial só para dividir esse fio, porque se você passa o pente fino correndo na raiz, ele vai estar o bico melado e vai melar a extensão também do couro cabeludo, certo? E veja que eu venho de forma bem diferente, já fui de um lado, agora já estou passando para o outro. E a partir desse início de processo, pessoal, eu costumo passar bem rápido, tá? E vou estudando o fio. Esse cabelo aí, no caso, eu deixei 12 minutos. Se o cabelo for mais fino, vai demorar mais. Se o cabelo for mais grosso, certo? Mas uma experiência própria, cara, que eu tenho ao longo de 15 anos de uso desses produtos, né? Todo produto, quando eu compro, eu faço uma base teste. Primeira, a base teste que eu faço é passar o produto, tá? Observo no tempo recomendado pelo fabricante, pego no cabelo, do meio para as pontas e puxo. Se eu sentir aquele cabelo bem firme, é sinal que ele ainda consegue aguentar alguns minutos, tá? Como o cabelo de homem, né? Se faz o processo de alisamento e depois corta, né? O normal às vezes 3, 4, 5 vezes. Agora é claro, se o cliente quer o cabelo bem liso, o cabelo vai danificar mais. Se ele quer o cabelo que ele consiga fazer de mês em mês, certo? Aí a gente alisa com menos tempo, entende? Então é assim que funciona esse processo de trabalhar com a base de hidróxido de sódio. Então é um estudo, já viram que eu já trabalhei com vários alisantes aí, tá? E é muito importante sempre a gente ter e buscar conhecimento, como aplicar. Porque eu mostro, tá? Como aplicar. Porque, cara, o YouTube, como aplicar e os nomes do alisante, né? Porque o YouTube ele é muito vago nessa parte de mostrar detalhadamente desde o processo de passar e qual o alisante. Então veja aí o cabelo, tá? Cabelo hidratado, lavei com neutralizante, lavei além do neutralizante um condicionador e uma hidratação, tá? Então veja que eu venho aferindo todas as pontas ali do cabelo, certo? Para ficar bem linearzinho esse cabelo. Então ficou bem liso, pessoal, tá? Ficou bem liso mesmo. Então venham aferindo, tá certo? Como já mencionei, eu não gosto de fazer o encaixe na lateral, o cabelo molhado. Eu gosto de estar com o cabelo seco, certo? Puxo aqui, vou secar esse cabelo para mim mostrar esse encaixe do outro lado lateral. Então, de forma bem rápida aqui, certo? Vou secar. Começo sempre pela parte menor e venho puxando até essa outra parte da conexão. Então, vou dar um cortezinho, tá? Só mostrando que eu estou secando. Vou dar um corte e em seguida venho aí mostrando, tá? Como vamos finalizar o encaixe daquele lado. Então, veja aí o cabelo seco. Venho com a tesoura de depaste ou desfiadeira. Vou fazendo essa conexão, pessoal, reto, tá? Meu pente aí, ele trabalha reto. E vou subindo e penteando, tá? Observando o encaixe. Veja que até a parte menor do fio ficou bem lisa, cara. Então, vou fazendo essa conexão, tá? De forma bem devagar. Ó, subo sempre, por quê? Porque eu não quero tirar muito, pessoal. Por isso que eu trabalho de forma bem suave, ó. Tirando as pontinhas, vou penteando. Se precisa, tiro mais umas pontinhas
e assim sucessivamente, ó. Então, ó, da forma que precisa, eu venho sempre, tá, tirando aos poucos, para não arredondar. Por quê? Porque o corte eu deixei um pouco mais quadrado para o rosto do cliente, né? Então, se eu arredondar muito, não vai ficar bem harmonioso. Então, veja aí, degradê, a técnica de degradê, alisamento, tá, à base de sódio, que eu chamo aqui em alisamento japonês, para chamar a atenção. Tá fazendo um encaixezinho, ó, da coroa. Vê só, pessoal, a reflexão desse V, certo? O cliente tem essa parte do central da cabeça muito funda, né? Então o V ele dá aquele disfarce, aquela impressão, né, mais natural. Então mostrando aí, tá, como é que se faz esse lado. O lado da aresta, né, eu gosto sempre de enquadrar com o clipe overcomb. Então colocando, só ajustando ali, certo? O cabelo não tá, pessoal, dividido em listra, tá? Ali não é uma listinha, é bem natural aquela divisão, ó. E venho fazendo a divisão. Por que, Gutinho? Você não já tinha feito? Cara, porque depois de alisar o cabelo ganhou um novo, tá? Alisar e secar, ele ganhou uma nova forma. Então, precisa a gente ajustar essa forma. Então, estamos chegando ao fim, pessoal, desse corte, tá? Se você curtiu, já deixa o seu like, compartilha aí, tá? Lembrando, para aqueles que fizerem sempre as perguntas, pessoal, em vídeo recente, tá? Eu passo o olho mais rapidamente, tá? Tem muita, cara, mensagem, não dá para mim estar olhando, né, vídeos tão antigos para estar repassando as informações que todos querem, mas da proporção que a gente pode, a gente já vai dando aquela ajuda. Então compartilha, né, e deixa seu like.